Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. O assunto de hoje é arrependimento. É o caminho que dá-nos ou habilita-nos a entrar no reino de Deus. Logo no início do Novo Testamento, o profeta João o Batista vai iniciar o seu ministério pregando, capítulo 3, versículo 1 de Mateus, a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, futuro. Jesus, no capítulo 4, versículo 17 do mesmo livro, vai iniciar o seu ministério à beira do Mar da Galileia, caminhando e pregando. A base da sua mensagem é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus presente. O apóstolo Pedro vai iniciar o seu ministério e pregando na ocasião da festa de Pentecostes, depois do Espírito Santo descer sobre os discípulos, e alguns não entenderem o que estava acontecendo com eles, disseram que eles estavam cheios de mosto. Pedro, então, pega o gancho e prega uma mensagem poderosíssima que a base central do ministério é a pessoa de Cristo. E vai dizer no capítulo 2, versículo 38, depois de ser indagado por aquela multidão que creu na mensagem, perguntando a ele: o que faremos? E Pedro então vai dizer: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Passado. Nesta mesma linha de raciocínio, Pedro e João estão indo à hora nona para orar no templo e se deparam com um coxo que vivia diariamente na porta daquele templo chamada Formosa, pedindo esmola. Pedro então e João, juntamente com ele, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, levam a cura para aquele homem. E aquele homem que era visto mendigando na porta, coxo, enfermo, agora é visto saltando e pulando e dando glória a Deus, entrando para dentro do templo. As pessoas atônitas e espantadas olham para aquilo e olham para Pedro e João, achando que Pedro e João eram os homens poderosos. E eles então tiram a responsabilidade de cima de si e colocam a glória totalmente em Jesus. E vai dizer no capítulo 3, versículo 19, a mesma mensagem, o mesmo raciocínio, vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Parou por aí? Não. A base da mensagem sobre o tema de arrependimento permeia por toda a Bíblia. O apóstolo Paulo também vai continuar a pregar esta mensagem de arrependimento. Paulo prega aos seus irmãos em Roma, na carta escrevendo no capítulo 2, versículo 4, dizendo que a misericórdia, a bondade, a paciência, a longanimidade do Senhor objetivava a levar o povo ao arrependimento. Paulo prega também aos seus irmãos em Corinto, na segunda carta, capítulo 7, versículo 10, quando ele diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Paulo vai também continuar este tema ensinando a Timóteo, na segunda carta que ele escreve ao seu filho na fé, no capítulo 2, e versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer que para Timóteo continuar instruindo com mansidão
aqueles que estavam resistindo a essa mensagem, a ver se porventura Deus daria a eles o arrependimento. Observe também que o autor aos Hebreus não vai deixar, a gente não sabe quem foi o escritor. Alguns dizem que foi Paulo, outros pensam que foi outros apóstolos, enfim, ainda não tem certeza de quem escreveu, mas também continuam nesta mesma linha de raciocínio. Observando o capítulo 6 e versículo 6, o autor aos Hebreus vai falar a respeito daqueles que experimentaram, provaram a boa palavra de Deus, a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Observe que ele continua no capítulo 12, versículo 17, dizendo: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado por não achar lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Está falando aqui sobre Esaú, está comparando, utilizando a história do Antigo Testamento, mas ratificando novamente sobre o arrependimento. Não se esquecendo também, no último livro da Bíblia, nós vamos perceber que este assunto não deixou de ser pregado, muito pelo contrário, era a base da mensagem dos apóstolos. O apóstolo João escreve o Apocalipse, o livro das revelações, e vai receber do próprio Jesus a revelação de algumas igrejas, a saber, 7 delas que se encontravam na Ásia. Observe no capítulo 2 e versículo 16 que João escreve à igreja de Pérgamo, escreve dizendo: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ele escreve também à igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 21, dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Escreve também à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3, lembra-te, pois, de quem tens recebidos e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Observe que a Bíblia, o Novo Testamento, desde o seu início até o final, ele inicia com a palavra de arrependimento e sela o seu final com arrependimento, pois é a chave que é utilizada para abrir a porta do reino. Aqueles que querem adentrar aos céus precisam entender que não conseguirão fazer senão passar primeiro pelo arrependimento. Observe que os pregadores mudam. Os tempos aqui são diferentes, tempos vão e vêm. Pregadores vão e vêm. Pregadores mudam, mas a mensagem permanece a mesma: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus.